Boa noite. Na abertura da semana, olhamos para o ano que está a terminar e perspectivamos 2015. É o meu convidado, o Ricardo Jorge Pinto, do painel de comentadores do Jornal 2. Ricardo, boa noite. O primeiro tema que escolheste, de 2014, o braço de ferro entre o Tribunal Constitucional e o Governo. É um tema que acabou por atravessar o ano e, na minha perspectiva, é relevante por dois aspectos. Em primeiro lugar, porque é um sinal daquilo que é uma atitude do Governo relativamente a uma estratégia que foi montada para o momento da Troika e que o Governo, a certa altura, quis desmontar e encontrou no Tribunal Constitucional uma resistência com a qual, na minha perspectiva, ele não estava à espera. Segundo lugar, é também um barómetro daquilo que é a força que o Governo tem relativamente às forças sociais e ao ambiente político que neste momento se atravessa. O Governo fez ali um fincapé que acabou por encontrar do outro lado um interlocutor igualmente persistente e se calhar até teimoso, acabando por criar alguma confusão, em primeiro lugar, naqueles que, a certa altura, já não sequer percebiam exatamente em que ponto é que ficavam os vencimentos da função pública, e criou uma instabilidade enorme. As pessoas não sabiam muito bem quanto é que iam receber no final do mês. E criou uma dúvida que, no fundo, acaba por deixar o Governo numa situação crítica, que é a situação de não permitir uma estabilidade relativamente àquilo que é absolutamente essencial, que é o vencimento que as pessoas encontram no final do mês. E esse é um aspecto particularmente importante, na medida em que é exatamente a palavra estabilidade aquela que o Governo, na reta final desta legislatura, procura afirmar como um dos trunfos fundamentais no combate contra o principal partido da oposição, o Partido Socialista. E nesta parte final do mandato não terá grandes problemas com o Tribunal Constitucional, não sabemos que orçamento vai ter que fazer depois, mas pelo menos não se adivinham grandes problemas. Pois, há ali um aspecto que é interessante, que é a certa altura o PSD tentar chamar o Partido Socialista para a negociação, invocando exatamente as relações com o Tribunal Constitucional. Naquilo que me parece ser um equívoco, ou seja, considerar que o Tribunal Constitucional aceitaria melhor determinadas normas se elas tivessem um apoio político mais relevante. E desse ponto de vista parece-me que Cavaco Silva foi mais perspicaz e mais lúcido. Cavaco veio dizer que não é uma questão de apoio político, é uma questão de apoio social. Ou seja, dizendo que, e esse de resto foi o apelo de Cavaco Silva ainda o ano passado para o tal entendimento mais alargado. Que envolvesse patrões, sindicatos e chegou a ser negociado na Concertação. Que envolvesse uma série de outras forças sociais, aí sim retirando margem de manobra ao Tribunal Constitucional na defesa de algumas posições que os próprios partidos políticos, sobretudo aqueles à direita, consideram que já está obsoleta. A terminar este ano ainda temos a novela do BES, está assim transformada com fascículos diários no Parlamento. Ainda temos muito para saber sobre este escândalo. Muito para saber. As audições parlamentares que estão agora em curso estão-nos a revelar alguns pormenores que nós desconhecíamos, mas sobretudo percebemos que há aqui o desmoronar de um daqueles impérios que até há muito pouco tempo eram absolutamente tentaculares relativamente à vida social portuguesa. Estavam praticamente em todos os tabuleiros, tinham peças colocadas nos lugares estratégicos, eram financiadores de muitas das forças políticas, sindicais, religiosas, enfim, percebe-se agora que o império está a cair aos pedaços, que na verdade a sua força era muito relevante. E o facto de ela se ter desmoronado a esta velocidade e o facto de nós ainda nem sequer percebermos muito bem quais serão as consequências finais deste desmoronamento, mostra que há alguma coisa de tectónico profundo está também a acontecer em Portugal. Ricardo Salgado era uma figura até há pouco tempo intocável. E agora vemos-lo na condição dono disto tudo, e agora vemos-lo na posição de arguido, vemos-lo a ser confrontado com o maior dos avontados por deputados que basicamente lhe chamam de mentiroso relativamente a muitas das declarações que ele foi fazer ao Parlamento, e vemos também tudo aquilo que era a máquina montada à volta de um banco poderosíssimo como era o BES, não ser capaz sequer de sustentar os elementos mais básicos do seu funcionamento. Além de que percebemos também que isto é a tal novela de que tu falavas, com acusações quase que cómicas, e que se não tivessem o peso dramático que nós sabemos que isto acabará por ter, seria certamente um enredo para uma boa telenovela televisiva. O desmoronar deste grupo tem consequências na economia, tem consequências nas pessoas que trabalham nas empresas que até aqui eram do BES. Terá consequências políticas também? Pode ter. Ainda nós, para já, os políticos têm sido muito hábeis a lidar com o BES. Desde logo o Governo, que se demarcou claramente daquilo que era a possibilidade de um apoio ao Banco Espírito Santo, e nestas audições parlamentares já se percebeu que
Eles, na verdade, foram bater por várias vezes à porta e a várias portas do Governo, desde a Ministra das Finanças até ao próprio Primeiro-Ministro, passando por Carlos Moedas, e em todas as portas houve uma coerência e uma consistência absoluta relativamente à posição do Governo em relação ao BES. Mas portanto, tu achas que o Governo conhecia já a realidade do BES quando não abriu a porta a esse eu acho que não. Ou suspeitou que a coisa poderia ser muito complicada? Eu acho que não. E esse é o aspecto, para mim, mais surpreendente. O facto de os poderes instalados em Portugal, quer sejam os poderes políticos, quer sejam os poderes económicos, terem sido apanhados de surpresa relativamente a este facto. Quando, na verdade, ele agora demonstra brechas absolutamente evidentes. Um buraco de 5,5 mil milhões de euros não é fácil de esconder. Mas houve aqui uma grande habilidade política de Pedro Passos Coelho ao não aceitar financiar o BES. Pedro Passos Coelho marcou pontos muito importantes. Em primeiro lugar, em relação ao principal partido da oposição, fazendo uma comparação entre aquilo que é a posição do Governo em relação ao BES e aquilo que foi a posição do Governo relativamente ao BPN. Em segundo lugar, dando um sinal para a sociedade, e aqui em particular para o eleitorado, de que com esta coligação as coisas são diferentes. E essas tais evidências de que o Banco Espírito Santo tentou socorrer-se do Governo e tentou ter apoio para mais uma vez acabar por esconder aquilo que era um rombo tremendo nas suas contas, e o não ter encontrado esse apoio político é demonstrativo de que, na verdade, neste momento, em termos políticos, as coisas são substancialmente diferentes do que foram no passado. Terceiro tema a marcar o ano, a prisão de José Sócrates. Esse é o tema mais incontornável, apesar da proximidade, nem que ele tivesse acontecido em janeiro, eu diria que era um dos temas fortes que não podem deixar de ser analisados. Será certamente também um tema forte o próximo ano. Sim, embora também me pareça que está a ser exagerado o impacto político que esta detenção acabará por ter. Houve quem dissesse imediatamente que isto seria a derrocada do Partido Socialista, ou que as dificuldades de António Costa seriam tremendas depois desta detenção de José Sócrates. As sondagens não estão a demonstrar, e a posição muito inteligente que António Costa montou relativamente a esta matéria também dá sinais de que pode haver uma blindagem e uma possibilidade de não haver um efeito de contaminação deste caso relativamente ao Partido Socialista. A não ser que, e lá está, nós ainda não sabemos exatamente onde é que isto vai parar, a não ser que a acusação venha, por exemplo, demonstrar que, na verdade, há factos muito relevantes relativamente à corrupção, e havendo relativamente à corrupção e no período em que José Sócrates era Primeiro-Ministro, aí provavelmente outros elementos do Executivo estarão envolvidos, e estando envolvidos, isso afetará inevitavelmente esta direção de António Costa, que tem muitas das figuras relevantes do Executivo de José Sócrates na primeira fila de combate contra esta coligação de direita. No Congresso o PS tentou não afastar, mas pelo menos não envolver na primeira linha algumas das figuras que estiveram ao lado de José Sócrates. Como é que o líder do PS, o novo líder do PS, lidou com estas figuras que são importantes, que o ajudaram a chegar à liderança? Teve que socorrer-se de um plano de recurso. Ele não estava à espera deste acontecimento, ficou baralhado, tinha dado certamente instruções para que na bancada parlamentar houvesse uma tentativa de recuperar aquilo que era a imagem do anterior Executivo, e de resto Ferro Rodrigues, numa intervenção, falou do nome de José Sócrates e orgulhou-se daquilo que era a herança de José Sócrates. António Costa não estava à espera desta detenção e teve que baralhar e dar de novo. E tentou ali uma posição de equilíbrio entre não afastar totalmente algumas dessas figuras, seria muito estranho e provavelmente até muito danificador para a sua imagem o afastar à última hora algumas dessas figuras. Precisa delas, claro. De resto, depois tendo em conta que há ali uma decalagem geracional, a geração mais jovem, aquela que seria um pouco mais demarcada do José Sócrates, não é suficiente para as ambições de governo que António Costa montou, e portanto ele não poderia demarcar-se. Mas tentou também ao mesmo tempo começar a fazer essa separação relativamente àquilo que é o processo judicial, e desse ponto de vista ele foi inteligente. Grande sorte de António Costa foi esta detenção ter acontecido 8 dias antes do Congresso e não 8 dias depois do Congresso. Tivesse o Congresso do Partido Socialista acontecido antes, e com a probabilidade do nome de José Sócrates ser várias vezes citado, elogiado e provavelmente aplaudido, teria consequências muito mais danosas para o Partido Socialista quando, alguns dias depois, José Sócrates fosse detido pelas autoridades policiais. Perspectivamos 2015, que está quase a começar. A tua pergunta é esta, que muita gente tem feito. Será que a coligação PSD-CDS se vai manter? Se vai manter. E quanto a mim, a resposta a essa pergunta pode ser a resposta a quem será o vencedor das próximas eleições legislativas. Isto é,
Eu penso que só haverá coligação se Pedro Passos Coelho e Paulo Portas perceberem que têm alguma hipótese de vitória nessas eleições legislativas. Aí será conveniente para ambos chegarem juntos às legislativas e, mais do que isso, irem com um plano absolutamente coordenado para uma tentativa de derrotar o Partido Socialista, mostrando que esta coligação e a tal estabilidade, e por isso é que há pouco dizia que a palavra estabilidade é uma palavra aqui central, mostrando que esta coligação trará uma estabilidade que o Partido Socialista não pode garantir, na medida em que, as sondagens dizem, dificilmente algum partido terá uma maioria absoluta sozinho. E a dificuldade que o Partido Socialista tem de se entender, quer à esquerda, quer à direita, fará com que esta coligação seja o tal selo de fiabilidade para um eleitorado que ainda olha com muito receio para aquilo que vai ser o futuro próximo da economia e da política nacional. Mas há uma interrogação. A posição do PP, neste caso, não é nada clara. Claro. E há uma campanha imensa que foi lançada no fim de semana passado pelo CDS a elogiar as medidas que são tomadas pelos ministros do CDS. Exatamente. Não é o governo, é o CDS. E esse é o tal reverso da medalha, isto é, não havendo essa perspectiva sólida de uma vitória nas legislativas, então, sobretudo, o CDS vai querer ir sozinho. O PSD também já começou a colocar esse cenário e Pedro Passos Coelho nos Conselhos Nacionais tem dado a ideia de que o PSD não tem nada a temer para ir sozinho a essas eleições e pode até ganhá-las confortavelmente. As sondagens não o indicam, mas esse é o discurso que ele está a introduzir nas fileiras social-democratas. No CDS, por uma maioria de razão, Paulo Portas não quer ir acompanhado do PSD se olhar para essas sondagens e começar a perceber que o Partido Socialista terá uma vitória confortável. E aí o CDS tem duas vantagens em ir sozinho. Em primeiro lugar, ganha margem de manobra política até para se demarcar de muitas das posições do PSD com as quais Paulo Portas está em claro desacordo. Veja-se, por exemplo, relativamente à TAP, o cuidado com que Paulo Portas está a tratar de toda esta matéria. Em segundo lugar, dá-lhe também possibilidade e flexibilidade para, eventualmente, se poder aliar com o Partido Socialista, se, muito provavelmente acontecerá, António Costa não conseguir a tal maioria absoluta sozinho. Ricardo, obrigado por teres vindo a esta página 2, olhar para o ano que está quase a terminar e depois para 2015. Passe uma boa noite, até amanhã.